nome. Pronto? Isso. A paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Foi bênção, não foi? Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. A paz do Senhor, pastor? A paz missionária, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Naquele que me fortalece. E operando Deus, Quem impedirá? o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Glórias, glórias a Deus. Amém. Amém. Pai do Graças Senhor, a Karine, Deus. seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A paz do... vai faltar nome. Vou esquecer, é melhor parar. verdade. Sintam-se O pessoal tá entrando todos agora. cumprimentados em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Júlia, Pai do Senhor, que bom vê-la aí. Deus seja louvado, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Débora, por que tá tristinha? Alegra esse coração aí. Deus tem bênção para vocês, não tem, pastor? Tem, Deus tem bênção, Deus é maravilhoso. Irmãos, eu estou muito feliz. Vocês vão ter uma surpresinha nessa live hoje, hein? Conta agora ou não? Amém. Conta ou não? Conta. Ai, Glória a Deus. irmãos, eu estou muito feliz. Depois eu conto a bênção. Amém? Eu conto a surpresa para vocês. Como é bom, né, irmãos? Como Deus cuida da gente, né? Verdade, Senhor. Como Deus, e nós tínhamos falado numa live passada esses dias, lembra? Aleluia, Que Deus, Jesus. Ele reúne. Ei, Marília, que gostoso vê-la na live, minha linda. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus. Amém? Verdade, Senhor. E Deus, Ele prepara os filhos dele. Lembra que nós falamos sobre isso? E não é que Deus preparou ontem uns irmãos, um casal de irmãos, né? E Deus preparou eles, eles me ligaram e, olha, irmãos, conversamos quase até meia-noite, com a bênção. Eles são muito amigos, né? E tem gente que fala, que nós temos falado, você é de uma igreja, você não pode ter amizade com daquela igreja? E pode sim, né? Porque é uma coisa tão linda, né, Verdade, pastor? Quando verdade. encontra uma pessoa de Deus, que é de Deus mesmo. Aleluia, Jesus. Ela é super de Deus, ele também é super de Deus, filhos de Deus, que Deus ama tanto, 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 que é bonito de se ver, não é, Verdade, pastor? pessoas É bonito abençoadas, de né? se ver. Verdade. E eu o convidei para participar da live, porque Jesus falou, filha, convida ele amanhã, Deus sabe o porquê. Ele falou, convida ele amanhã, filha. Aí eu convidei, irmãos, mas na hora ele falou, eu aceito sim. Eu aceito sim. Então, já ele vai estar conosco, vai trazer uma palavra, sei lá o que ele vai fazer, mas ele faz. Amém? Aleluia, Ele faz verdade, porque Senhor. ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Ele Deus. é uma bênção. Não é, pastor? Verdade. O pastor, então, ficou maravilhado. Quando a gente encontra, né, um que é irmão de verdade mesmo, que olha, aquilo tem uma sintonia, e a sintonia é de Jesus Cristo. É verdade, né? Senhor. Então, é tremendo. Então, eu creio muito que ele vai estar aqui participando desta live hoje, em nome do Senhor Jesus, hein? Cutuca ele lá, Senhor. Vocês já entrem em oração aí e pede para Deus incomodá-lo, que ele vai participar da live hoje, em nome do Senhor Jesus. Se ele não for, Deus vai trazer ele aqui em casa. Amém, Darlene? É assim que Deus trabalha, né? Deus vai trazê-lo aqui em casa, mas ele falou que esteja ele onde estiver, ele vai participar, ele vai dar uma paz para os irmãos. Só que Amém. eu não quero só paz, não, eu quero a palavra, que ele tem uma palavra, irmãos,
Então, vocês fiquem em oração Ele já para entrou, que ele né? possa entrar, e ele entrou. Isso, ele Ei, tá salvo. glória a Deus. Amém. Deus seja Ao- louvado, seja ao pastor bem-vindo. Ednei. Seja bem-vindo, pastor Aleluia. Ednei. Glória a Deus. Ai, eu fiquei feliz que eu já estava com medo do Senhor não vir, já pedi para Deus incomodar. Amém. Deus é na sua vida. Aleluia, Jesus. Deus é contigo. Muito obrigada pela sua presença. Eu quero que o irmão fique à vontade, faça o que Deus tocar no seu coração. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, que prazer. E é engraçado, né, pastor, que parece que nós conhecemos ele, irmãos. Vocês vão perceber na hora que ele entrar. Vocês também vão sentir. Porque é a unção, né? Glória a Deus. E Verdade, a unção Senhor. do santo justifica, né, irmão? E ele é uma bênção. Ele é uma bênção de Deus. Como Deus nos surpreende. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode convidá-lo, né? Vamos. Para ele entrar e cumprimentar todos que a paz do Senhor. E ele vai fazer aí o que Deus tocar no seu coração. Fique super à vontade, porque o Senhor está em casa. Pai do Senhor, Wellington. Glória Eu vou tomar a um Deus. chazinho aqui para melhorar a minha voz. Glória a Deus. Deus Aleluia. é fiel. Vamos orar, Pai Nosso? Vamos, começar? para recebê-lo, né, pastor? Amém, amém. Tiro o Vamos chá. orar, Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder e a glória de hoje, para todo sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? tudo eu posso. Naquele que me fortalece. E operando Deus. Quem impedirá? Amém? Ninguém impede nada, irmãos. Ninguém tem poder. Né, Juscelina? Paz, que bom te ver aí. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus amém. é contigo. Passou um final de semana abençoado, não passou? Porque Deus passou contigo. Amém? Aleluia. Deus seja Glória louvado. a Deus. Então, vamos colocar aqui vou colocar o pastor, tá, pastor? Aqui. Aleluia, Jesus. Aí. Convida aqui. Deus. Paz do Senhor. Ah, paz. Glória a Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito. Ai, que coisa linda de Deus. Né? Você vê esse homem, você não quer mais largar dele, não é, pastor? Mas hoje em dia é difícil. Sabe aquela pessoa que Deus gosta, que tem sinceridade com Deus? Ele é sincero. Aleluia. Hoje em dia o povo é tudo camuflado, né? Mas ele não, ele é sincero com Deus. Eu também sou, então deu certo. Amém? Oh, Deus então, poderoso. pastor, que bom. Deus te abençoe. A live é toda sua. Fique à vontade. Faça o que o Senhor sentir. Amém? Amém. Aleluia. O tempo é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, todos recebam Ele com a santa paz do Senhor. Amém? Amém, Deus Vocês poderoso. aí estão ouvindo bem? Estão vendo bem o pastor? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos? O pastor está nos ouvindo? Eu estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então tá Quem bom. não ouve essa voz aí bonita? Eu quero Glória a cumprimentar Deus. vocês. Missionária divina, pastor William. Que prazer grande estar aqui com vocês. Eu quero dizer para vocês que é recíproca, é verdadeira de tudo que vocês disseram. Ao meu respeito. Aleluia. Eu me senti ontem muito presenteado por Deus, Nós. por tê-los conhecido, sabe? Aquela oração que vocês fizeram por mim me abençoou muito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Impressionante essa comunhão que Deus nos concede, porque vocês nunca tinham me visto. E Deus Glória. enviou vocês para falar profundamente comigo, confirmar profecias antigas que eu havia recebido do Senhor. Glória. E como Aleluia. é bom eu saber que Deus está colocando perto de mim pessoas
tão abençoadas e tão dele como Aleluia. vocês são. Muito Glória a obrigado, Deus. viu, pelo acolhimento, pela oração de vocês, pela cobertura que vocês me deram desde ontem de oração. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Deus, fala conosco, Amém. Pai. Posso começar? Pode. Fica à vontade. Olha, irmãos, vocês prestem atenção que é a boca de Deus falando, tá? Olha o que Deus vai usar ele para falar com todos nós. Amém? Vocês estão ouvindo ele? Será que todos Tá estão me ouvindo, ouvindo bem? Eu estou perguntando aqui, deixa eu ver se eles vão me responder. Tá ouvindo, Karina? Tá ouvindo, Josué? Tá ouvindo, Hélio? Tá ouvindo, Darlene? Vocês estão ouvindo ele, o pastor? Porque quem fez essa conexão aqui foi o William. Sim, Falaram sim. que sim. Então, Então, tá dizendo que sim. é. Vamos lá. Gente, Aleluia. eu acredito numa coisa. Ô, glórias. A palavra de Deus é uma profecia. É verdade. A Bíblia é composta por 66 livros, sendo 39 que compõem o Antigo Testamento e 27 que compõem o Novo. A Bíblia possui 1189 capítulos e aproximadamente 31.105 versículos. Eita, glória. Para um pouco, pensa comigo uma coisa aqui. Se Deus colocou no meu coração agora para eu ler 12 versículos, Oh, no glória. meio de tantos versículos que a Bíblia contém, isso Aleluia. aqui deixou de ser uma simples palavra. É uma palavra revelada, é uma profecia coletiva. Verdade. Glória a Deus. Então, você que está participando dessa live agora, redobre a sua atenção para aquilo que Deus vai falar com você. Glória a O Deus. texto que Deus coloca no meu coração nesta noite está em Marcos, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler o Amém. versículo 1 até o 12. Aleluia. Eu vou esperar um segundo aí para todo mundo achar Marcos. Aleluia, capítulo 2. Jesus. Pode ler, pastor. Vamos lá. Diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que Jesus estava em casa. Glória a E Deus. logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Oh, glórias. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Oh, glória. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e Aleluia. vai para a tua casa. E Glória a Deus. levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aleluia. Amém. Amém. Queridos, Glória a Glória a Deus. Deus. vamos lá. Eu quero trazer alguns pontos que eu acredito que são proféticos para a vida daqueles que estão participando dessa live. Glória a Deus. Primeiro ponto aqui é que a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava em casa. Ora, em que local ele estava? Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum. Só que nós sabemos que Jesus não nasceu em Cafarnaum.
Onde é que Jesus nasceu? Será que o pessoal pode me ajudar aí a interagir? Vai digitando aí nos comentários. Eu quero que você participe comigo. Então, Aleluia. Jesus não nasceu em Cafarnaum. Onde foi que ele nasceu? Em Belém. Pois bem, quando o Senhor cresce, ele vai morar em qual cidade? Ele vai morar numa cidade chamada Nazaré. Porém, havia uma promessa de Deus que já estava registrada no livro do profeta Isaías, de que Aleluia. Jesus iria morar na região de Cafarnaum. Eu pergunto, quem aqui tem uma promessa? Quem tem promessa de Deus? Eu tenho. Glória a Deus. Olha só, a promessa era que Jesus iria morar na região de Cafarnaum, mas ele estava morando em Nazaré. E como é que ele saiu de Nazaré para ir para Cafarnaum? Tem uma revelação de Deus para você aqui. Aleluia. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 4, do versículo 14 em diante, que ele vai para a sinagoga de Nazaré. Aleluia, e lá eles vão Jesus. dar para ele o rolo da palavra, para ele ler. Então, ele pega o rolo da palavra e ele começa a declarar assim, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Aleluia. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, quando ele fez essa declaração, a fúria dos religiosos foi tão grande. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram Jesus, tiraram e expulsaram ele da sinagoga. E te digo que hoje, se Jesus fosse pregar em uma igreja, ele seria expulso também. Verdade, Senhor. Não de todas, mas de muitas ele seria. E eles tiram Jesus da sinagoga e levam ele para o alto de uma montanha. Quando ele está no alto de uma montanha, o que eles vão fazer? Vão tentar empurrá-lo para baixo, para matá-lo. Só que ele estava debaixo da direção do Pai. Ele estava debaixo da promessa do Pai. E quando você está debaixo da direção do Pai, muitas são as tramas, as armadilhas, as emboscadas que pessoas armam para querer te empurrar. Pensa, Jesus estava lá no alto da montanha. Fala, Deus. Queriam jogar Aleluia. ele lá para baixo. Tá cheio de gente querendo te jogar lá para baixo. Ah, queria lá. Mas a Bíblia diz que no poder do Espírito Santo, Jesus saiu ileso daquela. Ele passou diante de todos e ninguém pôde tocar nele, porque ele estava debaixo do poder do Pai. Ele estava agindo e caminhando debaixo da unção do Espírito Santo. Havia uma promessa sobre ele. E sabe de uma coisa, missionária divina, pastor William? Tem muita gente que está participando dessa transmissão que não faltam pessoas para odiá-las. Verdade. Tem muita gente querendo empurrar essa pessoa lá para baixo. Verdade. Sabe? É inveja, Aleluia. feitiçaria, fofoca. Verdade, Senhor. É tanta coisa para querer jogar você para baixo. Mas debaixo desta palavra eu vou profetizar. O laço que o passarinheiro armou contra a tua vida e a tua casa está sendo cortado nesta noite. Glória. Deus está quebrando hoje aquela obra de feitiçaria que fizeram para tentar destruir a tua vida, a tua casa. Glória. Eu declaro sobre ti. Você está debaixo da promessa de Deus. E tudo isso que está armado contra a tua vida não vai prosperar. Porque toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Hoje o Senhor está jogando por terra o laço do teu adversário. Receba livramento agora da parte de Deus. Glória a Deus. Fala com a Michele. Fala, Deus. O Senhor está liberando livramentos. Missionário, eu vejo Deus trazendo livramento na casa de pessoas que estão participando dessa transmissão. E sabe de uma coisa maravilhosa? Amém. Foi por causa dessa perseguição que o Senhor Jesus saiu de Nazaré e foi morar onde?
em Cafarnaum. Glórias a Deus. A promessa que estava em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, Deus de é que a terra de fiel. Cafarnaum iria receber Jesus ali, ela se cumpriu através de uma perseguição que Jesus sofreu em Nazaré. Sabe o que isso me leva a concluir? Que muitas vezes o diabo arma uma, dizendo assim, agora eu derrubo ela, agora eu derrubo ele. Verdade. Agora eu vou afastar ela, vou afastar ele do plano que Deus tem. Só que aí a pergunta que fica no ar, e eu faço para vocês. A perseguição de Nazaré afastou Jesus da promessa ou aproximou Jesus da promessa? Aproximou. Glória a Deus. Olha só, essa Aleluia. pessoa que está ouvindo agora essa palavra, que está sendo ministrada, é uma profecia. É verdade. Essa luta que você está passando não é para te derrubar, é para te levantar. Oh, glória Essa a Deus. dificuldade que você está passando não vai te afastar de Deus. Vai te Aleluia. aproximar ainda mais dele. Glória a Deus está Deus. dizendo que através dessa luta que você está passando, se você ficar na comunhão, se você vigiar, permanecer firme e fiel na presença, Deus vai surpreender aqueles que achavam que seria a tua queda. Quem te viu vai te ver e vai ver que Deus é fiel na tua história. Que Aleluia. Glória a tramaram Deus. contra você não vai prosperar. Deus vai tirar você dessa situação. Porque, olha, Jesus estava encurralado naquela situação, missionário e pastor. Ele estava encurralado, mas no poder do Espírito Santo ele saiu. Tem gente que não sabe como vai sair de uma situação. Mas escuta, o Senhor vai te tirar dessa. Aleluia. Glória a Deus Deus. vai tirar você dessa. Fala mesmo, Você pode Jesus. estar olhando para todo lado, tá tudo trancado, tá tudo fechado, mas creia na promessa de Deus. Deus vai abrir um caminho, você vai sair dessa e o nome do Senhor será glorificado. Creio, Pai. Nós Glória a cremos, Deus. Senhor. Então, quando você lê esse texto de Marcos 2, que diz que Jesus estava em casa, isso daí não é pouca coisa não, isso aqui é o cumprimento de uma promessa. Aleluia. E Glória assim a como Deus. eu vejo aqui o Senhor Jesus em Cafarnaum, e é o cumprimento de promessa, tem gente aqui que não vai demorar, vai ser breve. Você Amém. vai contar o seu testemunho, você vai estar exatamente do jeitinho que Deus falou que você ia estar. Aonde Deus falou que você ia estar. Se Deus disse que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é. Então acredita, porque a promessa está de pé. Aleluia. Glória a Deus. Gente, a Bíblia fala que tinha tanta gente naquele culto que estava acontecendo na casa de Jesus, ali era a moradia de Jesus, a casa dele. Aleluia. Tinha tanta gente que nem junto à porta as pessoas cabiam. Glória a Deus. E agora vai chegar um paralítico. E esse paralítico, ele tem 4 amigos. Gente, vocês me ajudam aí de vez em quando? Missionário Divina, Pastor William. Amém. Gente, quantas pontas tinha a maca? 4. É verdade. 4 pontas. 4 pontos. Ó, a maca tinha 4 pontas. Quantos são os temperamentos do ser humano? Os 4 temperamentos básicos são fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Ok? Vamos partir de uma premissa. Olha, irmãos. Que nem todos são iguais. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Cada pessoa é de um jeito. É verdade. E Deus fez cada um especial do jeito que é. Deus vai lapidando, Deus vai transformando, Deus vai libertando. Mas no final da história, Deus quer usar cada um de um jeito. Aleluia. Vamos agora, considerando que as pessoas não são iguais e que a maca tinha 4 pontas. Vamos imaginar que numa ponta estava o sanguíneo, na outra o colérico, na outra o fleumático e na outra o melancólico, ok? Amém. Quem estava na frente? Eu vou fazer uma inferência aqui, que era o sanguíneo. Por quê? Porque o sanguíneo é aquele
que toma decisão e faz, e depois ele vai pensar por que foi que ele fez. Verdade. Já viram a pessoa sanguínea? É assim, não é? Aleluia, É é verdade, Senhor. Verdade. E na outra ponta da frente, eu quero imaginar que estava o colérico. Porque o colérico é o bravo. Então, vamos imaginar que o sanguíneo estava dizendo assim: vamos embora, gente, vamos logo, puxa logo essa maca, vamos embora. Ele estava puxando ali. E na outra ponta, na frente, eu quero imaginar que estava o colérico. O que é o colérico? O colérico é aquela pessoa de um temperamento, pessoa mais brava, né? Então o colérico está puxando a maca, está dizendo: vamos embora, vamos rápido, vamos. E quem é que está atrás? Sobraram dois, que é o fleumático e o melancólico. O fleumático, ao contrário do sanguíneo, é aquele que pensa, ensaia, e no final acaba nem fazendo. Quando vê, o bonde já passou. Esse é o fleumático. É verdade. E na Aleluia. outra ponta, quem é que devia estar? O melancólico. O melancólico é aquele todo dodói, qualquer coisa já chora, já magoou, já fica tristinho. Vocês já viram alguém melancólico? Verdade, Senhor. Muitos, né? Qualquer coisa a pessoa já fica sentida, já fica triste. Vocês imaginam que desafio que deve ter sido? É verdade. Se nós considerarmos 4 pessoas diferentes carregando a mesma maca. Olha só. A mesma maca, porém, carregada por 4 pessoas diferentes. Isso é ou não é desafiador? Gente, lidar com pessoas não é fácil, não. Lidar com pessoas é um grande desafio. Mas você sabe por que, apesar de eles serem pessoas diferentes, eles conseguiram chegar onde eles tinham que chegar? Porque as personalidades eram diferentes, as pessoas eram diferentes, mas o espírito era o mesmo. Aleluia, glória. Nós podemos ser diferentes, mas se nós andarmos no mesmo espírito, então nós vamos chegar juntos aonde Deus quer nos levar. Amém. Isso me leva à seguinte conclusão: Deus une pessoas diferentes para juntas cumprirem o mesmo propósito. Aleluia. Seria muito fácil se todas as pessoas pensassem igual a gente. É isso mesmo. Muito fácil se todas as pessoas concordassem com a gente. Mas a Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, o ser humano afia o ser humano. Então Aleluia. Deus usa pessoas nessas relações interpessoais para nos lapidar, para nos confrontar, para nos tratar. E lidar com gente não é fácil. E eu sei que tem pessoas ouvindo essa palavra aqui, que vocês têm uma promessa que vocês vão chegar onde Jesus diz que vocês vão chegar. Por exemplo, o marido, a esposa, dentro de uma empresa, dentro de um ministério. As pessoas podem discordar, as pessoas podem ter temperamentos diferentes, mas quando elas dão as mãos e decidem caminhar no mesmo espírito em Deus, não tem diabo que pare. Não Aleluia. tem inveja que pare. Não tem macumba que pare. Eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que eu vejo, missionária divina? Amém. Eu vejo o Senhor visitando lares agora. Aleluia. Deus está entrando em residências agora. Aleluia. Onde há discordância, onde há visões diferentes, pensamentos diferentes. E há pessoas que estão pensando em desistir e soltar a ponta da maca, ir embora. Só que Deus mandou você segurar a ponta dessa maca. Aleluia. E assim o Senhor está dizendo para você através desta palavra: você não vai soltar a ponta da maca que eu mandei você segurar. Ei, Michele, Deus falando você contigo. Não vai abrir mão da missão que eu mandei você cumprir. Aleluia. Tem gente que o inimigo está dizendo para você: desiste, joga tudo pro alto, para. Verdade.
Pede as contas, vai embora desta casa, larga essa mulher, larga esse homem. Mas o Espírito Santo te diz hoje, fica. Aleluia. Arabadasuricanteremadahai. O Deus, Espírito aleluia. Santo diz hoje, não sai da posição que eu te coloquei, Amém. porque vai valer a pena. O seu testemunho será grande. Glória Você a vai Deus. viver tudo que Deus te prometeu. Olha só. Eu Aqueles creio. 4 chegaram. Chegaram ou não chegaram? Chegaram. Chegaram. E tem gente ouvindo essa transmissão que o diabo está lutando, sabe, na alma da pessoa. A pessoa, às vezes, quer jogar tudo para o alto, não aguenta mais. Parece que bate uma irritação, uma inquietação. A pessoa quer jogar tudo para o alto. Mas eu vejo o Espírito Santo entrando no coração dessa pessoa. Aleluia. Glória a Eu vejo Deus Rabasturianda. visitando a mente dessa pessoa hoje. Sabe o que vai ter que parar? Não vai ser você. O que vai parar vai ser a ação do inimigo contra a tua vida. Isso sim é que vai parar. É verdade, Porque hoje Jesus. É Deus está verdade. paralisando a mão do teu adversário. Chega de Aleluia. você ser roubado, de você ser roubada. Quanta coisa você começa e você não termina. Dessa vez a obra vai ser completa. Vai ser Amém. Glória a Deus, glória a completa. Deus. Harabasturiandas. Pastor William, eles Amém. chegaram. Eles chegaram. Só É que verdade. quando eles chegaram, a porta estava aberta ou fechada para eles? Estava fechado, né? Estava fechada porque tinha tanta gente na porta. Eles queriam Aleluia. entrar. Mas tem muita gente. Ó, o que não Verdade. falta é gente para atrapalhar. Tava cheio de gente na porta dizendo: aqui você não entra, não. Aqui você não entra, não. Porque a Bíblia fala que a porta estava completamente tomada de gente, o caminho estava obstruído. Aleluia. E aí eu pergunto para vocês uma coisa. Quando a porta estava fechada, eles olharam para baixo ou olharam para cima? Acima. Né? Gente, quando Oh, Deus, a porta Deus. se fecha, a tendência natural é a pessoa olhar para baixo. Por quê? É muito ruim você ter uma expectativa e você dizer aquele negócio vai dar certo, aquela situação vai dar certo. É. E quando você vai ver, em vez das pessoas te ajudarem, as pessoas te atrapalham. É. Em vez das pessoas abrirem um caminho para você, elas fecham o caminho para você. A Verdade. tristeza nos faz olhar para baixo. Fala a Deus. É Verdade. Mas a verdade. Bíblia diz que eles olharam para Cima. cima. Glória. Tem uma lição aqui. Se a Aleluia. porta fechou para você, se o caminho fechou para você, o teu inimigo está mandando você olhar para baixo. Mas hoje, por essa palavra, o Espírito Santo diz para você: levanta a tua cabeça, porque o teu socorro está chegando. O teu socorro Aleluia. está vindo do alto. Aleluia. Amém. Aleluia. Levanta a tua cabeça. Glória a Glória Deus. lá. Levanta É assim a mesmo. cabeça, porque se a porta está fechada, Deus tem um caminho que nem você ainda conhece. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Usa mesmo, Deus, o seu filho. Pastor William, Que bênção. Divina. Vamos lá. por onde Amém. foi que eles entraram? Pelo telhado. Aleluia. Isso não Tá baixo. estava nos planos dele. Aleluia. Isso estava nos planos deles? Não. Não. Tem gente que Deus vai fazer algo. Ó, tô profetizando, hein? Eu tô profetizando. Eu Tem tô gente- recebendo, eu tô recebendo. Deus vai fazer Deus tá algo falando tão comigo. grande, mas tão grande, tão poderoso, que não estava nos teus planos. Amém. Só que Deus vai fazer algo que vai surpreender. Arabas, Glória a Deus. canta lá. Glória Deus a vai Deus. criar um caminho só porque diante da tua luta, Eu creio, você Senhor. decidiu olhar para cima e dizer: Amém. e agora, Amém. Senhor? E agora? O que eu faço? O Espírito Santo vai te dar uma estratégia. Ele vai Glória a abrir um Deus. caminho novo que você nem pensava, nem Meu imaginava. Deus, é. Que, vai ser muito melhor do que você planejou. Aleluia, eu creio. Vai ser muito Glória a melhor do que você pensou. Eu vou falar uma coisa agora. Eu vou ler um Aleluia. texto bíblico que está em Gênesis 28:10. Olha só. Gênesis 28:10. Eu vou ler. Amém. Olha aqui, ó. Aleluia, Deus. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã.
Aleluia. chegou. E chegou. Vocês podem me ajudar, missionário e pastor? Amém. Nos ajudando. Será que algum de Ei, Deus vocês é pode fiel. dizer assim, ó? Algum de vocês pode dizer partiu, 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 foi, foi, chegou. chegou. Pronto. Gente, aqui tá tudo. É verdade. Aleluia. A vitória é nossa. Tem gente que nem parte, nem começa. É verdade. A Bíblia diz que Jacó partiu. Vocês já Aleluia. pararam para pensar de onde que vem a palavra partiu? Partiu vem de partir. A partida é quando eu começo uma jornada, não é? Eu começo uma viagem. É a Verdade. partida. Só que para Oh, eu glória a poder Deus. começar algo em Deus, eu preciso partir algo. Verdade. Partida. E tem gente que não começou ainda alguns projetos de Deus porque está presa a situações que ainda não partiu. E É Deus está verdade, dizendo para alguém, você tem que partir para poder partir. Aleluia. Aleluia. Tem gente que nem partiu e Deus está dizendo, você vai começar o que você ainda não começou. Só que tem Aleluia. gente que começa e para. Mas a Bíblia diz que Jacó partiu e foi. Então eu quero Aleluia. profetizar que você não só vai começar o que você ainda não começou, mas dessa vez você não vai começar para parar, você vai começar e vai continuar. Aleluia. Só que tem uma terceira bênção aqui, Oh, que glória. diz que Jacó chegou. Aleluia. E eu quero profetizar que assim como Jacó chegou, você também vai chegar. Ah, xarabastu. Que Deus não faz nada pela metade, não. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Não vai ficar parado pela metade. A Amém. obra não ficará embargada. Glória a Deus Deus. faz tudo completo. Amém. Tem anjo sendo liberado por Deus nessa noite. Está visitando pessoas, está visitando causas. Ó, até causa na justiça Deus está Oh, visitando. glória. Aleluia. Amém. Isso é Deus, Ó, irmão. Vocês estão vendo? Talvez, missionária, quem está vendo eu falando de Gênesis agora não está entendendo. O missionário saiu de lá de Marcos 2, calma. Olha só, olha que interessante, ó. Chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das Aleluia. pedras daquele lugar, e a pôs por cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, Aleluia. cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus, o quê? E eis que os anjos de Deus subiam e Aleluia. desciam por ela. Aleluia. Glória a Você Deus. guarda isso agora, ó. Gente, você que está acompanhando essa pregação, é Oh, glória. importante, você vai ter que decorar isso agora, hein? Os Aleluia. anjos de Deus desciam e subiam ou subiam e desciam? Desci Primeiro e subia, né? Desci e Eles subia. subiam Subia. e Então depois subia. desciam. Amém. Qual que é a diferença que tem? Aleluia. Fala, Gente, Jesus. Jacó achava que estava sozinho no deserto. Só Aleluia. que a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dele, abriu a visão no sonho. Aleluia. E quando Deus abre a visão, ele vai ver primeiramente os anjos subindo. Pensa comigo, se os anjos estavam subindo, eles estavam no céu ou estavam na terra? Na terra. Na terra. Na terra. Então ele Aleluia. achava que estava sozinho, mas ele não estava. Aleluia. Glória a Quero Deus. dizer para você que você não está sozinho, não. Você não está sozinho, Glória. não. Que Tem bênção. anjo que Deus colocou do teu lado para te ajudar. Glória a Deus. Amém. Canta lá. Os anjos primeiro subiam e depois desciam. Agora, você quer ver que lindo? Eles subiam e desciam sobre o que mesmo, gente? Sobre uma escada. Aleluia. Verdade. Agora, vamos ler João, capítulo 1, versículo 47. Glória a Deus, olha no João. João 1, Ei, Deus, 47. teu filho, Pai Aleluia. celeste, Olha, Espírito olha que Santo. coisa linda, porque agora vai ser revelado o que Fala, é essa Deus. escada de Jacó. Aleluia. Porque a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam por uma escada, certo? Olha aqui, ó. Verdade. Glória a Deus. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: Aleluia. De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes de Filipe te chamar, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael Aleluia. respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel.
Agora presta atenção no que eu vou ler a partir do versículo 50. Glória. Jesus Aleluia. respondeu e disse-lhe: por que te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Amém. Eu vou falar de novo, porque isso aqui é uma profecia. Aleluia. Ó, coisas maiores do que estas tu verás. Amém. Olha o que diz o Aleluia. 51. Eu creio. Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o quê? O céu aberto. E os Aleluia. anjos de Deus subirem e descerem sobre o quê? Filho do homem. Aleluia. Aleluia. Quando Glória Jacó, a Deus. pastor William, quando Jacó teve a visão que os anjos subiam e desciam, eles estavam subindo e descendo sobre o quê? Da escada. Sobre a escada. Aleluia. Agora o Senhor Jesus vai revelar quem é essa escada. Ele Aleluia. vai dizer, você vai ver coisas maiores, os céus abertos, Amém. e os anjos de Deus, ó, de novo, primeiro sobe e depois desce, guarda isso. Glória a Subindo e Deus. Guarda aí. descendo sobre o quê? Sobre o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Aleluia. Jesus. Então quem é a escada de Jacó? Jesus. Jesus. Logo, Aleluia. aonde Jesus está, tem anjo subindo e tem anjo descendo. Verdade. Tem anjo subindo e tem Oh, anjo glória a descendo. Deus. É verdade, Senhor. Agora, Aleluia. Tudo Tu és isso, fiel, missionária Senhor. divina, Glória a eu Deus. falei tudo isso que eu falei agora para explicar o que eu vou falar agora em seguida. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Então, Fala vamos voltar conosco, para o Pai. texto, tá? Os Deus está quatro te estão levando o usando paralítico. tremendamente. Eles chegam na porta da casa de Jesus em Cafarnaum. Aleluia. O caminho está fechado. E agora eles vão ter uma ideia. O Espírito Santo vai revelar para eles. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão Aleluia. cavar um buraco e eles vão entrar por debaixo da casa. É isso que eles vão fazer? Não é? Eles vão descer. O que eles vão fazer? Aleluia. Aleluia. Glória a O que Deus. eles vão fazer? Vamos usar a escada, Pastor né? William? Eles vão fazer o Usar a quê? escada, né? Eles vão subir. Subir pela escada, né? Eles vão subir até o telhado. E depois eles vão descer. Ah, Aleluia. gente, Tá mudo. tá mudo? Arruma aí. Vocês estão me É, tá, ouvindo? tá falhando um pouquinho aqui. Agora voltou, acho que voltou. Glória a Deus. Então Vocês tá estão bom. ouvindo aí, irmãos? Tá ouvindo, Tá Cris? todo mundo ouvindo aí, gente? Tô Fala aí perguntando. nos comentários, Aleluia. deixa eu ver. Esses aparelhos aqui. Todos estão ouvindo? Todos Glória a estão Deus. ouvindo ou vendo os anjos subir e Oh, descer? Deus poderoso. É verdade. Gente, tá falhando o áudio aí ou vocês estão ouvindo? Tá perfeito? Estão Tá ouvindo? joia. Tá ouvindo, pastor? Então, Glória vamos a lá. Ó, Deus. missionária ouvindo? divina, pastor William, eu quero falar uma coisa para vocês. É muito Oh, forte. glória a Deus. O que eu vou falar é muito forte agora. Amém. Quando eles chegaram, tinha caminho para eles entrarem naturalmente? Não. Não. Só que a Bíblia diz que os anjos têm uma rota. Qual é a rota dos anjos? E pastor, isso. Subiu. Primeiro sobe e depois desce. Depois desce. Então eles vão primeiro subir até o telhado para depois descer do telhado até para dentro da casa. Aleluia. Sabe o que é É isso? verdade. Oh, glória. Eles entraram na rota dos anjos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a escada de Jacó que estava lá. E eles entraram na rota dos anjos. Tem gente que não está conseguindo chegar onde Deus prometeu. Porque você Arabastou. estava indo pela sua rota, mas a partir de hoje, agora eu vou Deus liberar uma poderoso. profecia. É verdade, Senhor. Deus vai colocar você na rota dos anjos. Aleluia. Amém. Deus está colocando anjos no teu caminho para te Aleluia. ajudar Aleluia. a chegar no Oh, destino Deus profético poderoso. que Deus É verdade, falou que Senhor. você vai chegar. Aleluia. Eu fico imaginando os Eu quatro tentando subir a maca, porque eles estão indo contra a lei da gravidade. Eu fico imaginando o sanguíneo dizendo, bora, vamos rápido, sobe essa maca. E o melancólico, ai, É verdade. eu acho que eu vou desistir. Será que vai dar certo? O colérico bravo, vamos lá, gente, para com isso. É? Ei, Deus. Já Aleluia. pensou?
Então, gente, olha, as dificuldades acontecem. Só que eles estavam na rota dos anjos. E a Aleluia. Bíblia diz no Salmo 91 que Deus dará ordens aos seus anjos ao nosso respeito. E que Verdade, os Senhor. anjos vão nos segurar nas mãos. Então eu fico vendo essa cena, eu fico imaginando os anjos de Deus, quando eles não estão mais aguentando. Vem um anjo, ó, e levanta eles. Tem Amém. gente que não está aguentando mais. Amém. Mas Deus está mandando o anjo nesta noite para te socorrer. Aleluia. Glória a Você Deus. não É tem assim mesmo. mais força, mas hoje é o Senhor que te renova. Aleluia. Hoje é o assim mesmo, Senhor Senhor. que te fortalece. Glória a Deus. E eles vão agora lá para cima do telhado. E quando eles vão chegar lá em cima do telhado, missionário divino, Amém. eles vão agora descobrir o telhado. Olha só, Verdade. eles vão tirar uma parte do telhado, ok? Glória a Deus. Mas vamos lembrar de uma coisa aqui. Quando eles queriam entrar, o pessoal deu passagem para eles entrarem, sim ou não? Não. 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 Ninguém deu bola para eles, ninguém estendeu a mão, ninguém ajudou. Verdade, Senhor. Glória a Deus. A vida é assim. Às Aleluia. vezes Deus permite que corações se fechem, porque eu preciso Aleluia. ir pelo caminho que Deus quer. Verdade. Às vezes eu acho que uma pessoa vai me ajudar, que uma pessoa vai me estender a mão, só que não é como eu penso, não é como eu acho. É Deus que prepara, é Deus que guia, é Deus que Verdade. faz. E agora, eles estão lá em cima do telhado, eles vão descobrir o telhado. Vamos imaginar Aleluia. agora as pessoas que estão dentro da casa, ok? As pessoas Aleluia. estão dentro da casa. Quem está dentro da casa, antes deles descobrirem o telhado, quando eles olhavam, as pessoas que estavam dentro da casa, que olhavam para cima, elas viam o quê? Telhado, Aleluia. certo? Só o telhado. É verdade, Mas Senhor. e depois que eles descobriram o telhado? Quem estava lá dentro olhava e viu o quê? O céu. O céu. Então existem atitudes É verdade, Senhor. que desbloqueiam o céu. Aleluia. Verdade. Existem atitudes que abrem o céu. Aleluia. E a fé daqueles 4 homens Glória a desbloqueou Deus. o céu, abriu o céu. Amém. Sabe quando Amém. parece que o céu está de bronze? É Parece verdade, que Senhor. você ora, você não sente nada, você não vê nada. Mas de Aleluia. repente você tem uma atitude de fé. E aquela atitude ela vai abrir o céu, ela vai desbloquear o céu. Sabe o que eu vejo, pastor William? Eu vejo Amém. Deus abrindo o céu em favor de pessoas que estão participando Eu dessa creio, transmissão. eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Tu O és inimigo fiel, Senhor. colocou um monte de impedimento, mas não adianta. Aleluia. Hoje Deus está abrindo o céu. Deus manda dizer para alguém que o céu está sendo aberto em favor da sua vida. O céu está Aleluia. sendo aberto em favor da sua casa. Como O posse, céu em nome está de sendo Jesus. aberto sobre a tua saúde. Porque Eu creio, Jesus Pai. está curando pessoas nessa transmissão. Glória Aleluia. a Deus. Eu creio. Eu Tem creio. pessoas sendo curadas aqui. Amém. Deus está visitando células. Arabasuricandarai. Deus está Aleluia. visitando sangue. Deus está visitando órgãos. Deus Oh, está glória dando a livramento. Deus. Deus está visitando veias. Carabai. Labarasuricandarabai. Arrastu e canta mais. Aleluia. Fala, Deus. Usa o teu É Agora, verdade, Pai. Tu és As fiel. pessoas que estavam dentro da casa, elas estavam ouvindo uma pregação. Quem é que estava pregando? Aleluia. Aleluia. Quem estava pregando, gente? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Arabasta. Então as pessoas verdade, que estavam olhando para quem? Jesus. Para Jesus. A Jesus. Glória a Deus. Só que agora, quando os 4 lá em cima do telhado, eles vão descobrir o telhado, Aleluia. Jesus vai olhar para onde? Aleluia. Para eles, né? Para cima. Telhado. Glória a Deus. Para cima. Pra cima. Se todo mundo estava olhando para Jesus, e se Jesus olhou para cima, para onde que todo mundo olhou também? Pra cima. Aleluia. Para cima, né? Missionário. Para cima. Pra cima. Verdade. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Olhar pra Sabe o que eu cima, né? aprendo com esse Ô, texto, glória. pastor? É. Eu não preciso querer chamar a atenção de ninguém.
Porque Verdade. se Jesus olhar para mim, até quem não queria olhar para mim vai ter que olhar para mim. Que Oh, bem. glória. É Aleluia. verdade, Senhor. Glória a Deus. É assim mesmo. Verdade. Tu és fiel. Eu quero profetizar Senhor. uma Bem, palavra agora para quem tá participando dessa transmissão. O Senhor está olhando para você. Amém. Amém. Até Glória quem a não Deus. queria te ajudar vai ter que te ajudar. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Quem não queria olhar para você vai ter que olhar para você. Amém. Aleluia. Quando Jesus olha para você, a graça dele, o favor dele, a misericórdia dele, a bondade dele, a bênção dele, tudo isso está sendo direcionado para você. Aleluia. Até quem não Glória gosta a de Deus. você tem que olhar para você, porque Jesus É verdade. está Oh, olhando para glória. você. Eita, Deus poderoso. É assim mesmo, Pai. Glória a Deus. Agora Jesus vai És olhar para fiel, eles Senhor. e vai dizer para eles assim: grande é a vossa fé. Homem, Aleluia. grande é a tua fé. Amém. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Grande é a tua E fé. sabe o que Grande é mais a tua... ele vai dizer? Ó, perdoados estão os teus pecados. Oh, Oh, glória. glória. Se é assim mesmo. Aleluia. Deixa eu Deus é falar um fiel. negócio muito poderoso. Deus é fiel. Aleluia. Qual que era o problema que aquele homem tinha? Paralisia. Paralítico, é verdade. Paralisia. Aleluia. Se Isso. Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, é porque aquela paralisia ela era causada por causa do pecado. Logo, pecado paralisa. Aleluia. Aleluia. É verdade. Existem pecados que paralisam a vida das pessoas. Aleluia. É Só verdade. que o perdão de Jesus, ele traz um movimento para aquilo que estava paralisado. Aleluia. Então, nessa noite, o Senhor está perdoando pessoas. Oh, glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Através dessa Perdoa. palavra, o Fiel. perdão de Deus está chegando até você. Deus é Amém. misericordioso. Aleluia. Obrigado, Quem sabe Jesus. Você carrega uma culpa, um peso no teu passado, no teu coração. Aleluia. E o Senhor está te dando a oportunidade hoje da tua vida ser desparalisada. Glória a Porque Deus. Deus quer Aleluia. começar a movimentar, sabe, tudo que está parado na tua vida. Aleluia. Então eu profetizo para você, receba o perdão de Deus, Amém. o movimento que Deus vai começar a fazer na tua vida. Porque Eu aquilo creio. que Glória a estava Deus. parado, Deus vai começar a movimentar. Amém. Eu Oh, recebo. glórias. Em nome de Aleluia. Jesus. Eu Olha, eu recebo. vejo uma movimentação de Deus Recebo, Pai. acontecendo. Amém. Aleluia. Eu também. Muitas coisas Glória que a estavam Deus. paradas, muitas coisas estavam travadas, estavam paradas na vida de muitas pessoas. Senhor, olha, a partir Aleluia, dessa semana, ô Eu glória, creio, Senhor. a partir Glória a desta Deus. semana, Ah, vai tomo começar posse, a Pai. ter uma movimentação de Deus. Deus é Eu fiel. vejo Tomo posse, Senhor. quarta-feira, Deus vai surpreender alguém aqui Aleluia. na quarta-feira. Ai, aleluia. Homem de Deus. É Aleluia. forte o que Deus está fazendo. Desce muito. Na rasturianda. Olha só, aí, os religiosos, além de não ajudar eles a entrar na casa, ainda vão Aleluia. criticar. É verdade. Porque Glória nunca a vai Deus. faltar gente para querer atrapalhar. É. Mas não tem problema. Porque quando Deus quer dar bênção para uma pessoa, não tem quem atrapalhe. Não tem Eu quem creio. peça. É verdade. Tem quem É tente, verdade. né? Mas não é que vai conseguir. Aí, o Senhor Jesus disse para aqueles fariseus e escribas, o que é mais fácil eu dizer? Levanta e anda ou estão perdoados os teus pecados? É verdade. Agora, por que primeiro Jesus disse perdoados estão os seus pecados? Pelo seguinte, porque o problema daquele homem era a paralisia. Mas a raiz do problema era o pecado. Não adianta resolver o problema e não resolver a raiz do problema. Aleluia. A primeira coisa que Jesus atacou foi o problema Assim ou foi a mesmo. raiz do problema? Aleluia. Eu creio. Deus fiel. Foi a Aleluia. raiz, não foi? A primeira coisa que Jesus atacou foi a raiz. Verdade. E quando Aleluia. você olha para uma árvore, você vê a árvore, mas a raiz dela está escondida.
É assim mesmo. Sabe o que eu estou sentindo de Deus aqui agora? Oh, Deus fiel. Eu estou sentindo que Deus está visitando situações onde os olhos humanos não podem ver. Aleluia, Amém. glórias a Deus. Deus está indo Glória a nas Deus. raízes dos problemas e Deus está Visita. dizendo para alguém: eu vou te ajudar e eu vou Aleluia. resolver esse problema, eu vou atacar a raiz do teu problema. Aracanta, E labasturia. essa raiz, Aleluia. se for espiritual, a libertação espiritual está sendo operada por Deus agora. Aleluia, Jesus. Fala mesmo, Deus, com o teu Agora eles vão descer. Obrigado, O Espírito Senhor. Santo vai revelar para eles o elevador. Oh, glória a Deus. E agora eles vão Deus descer. é fiel. Ó, a maca está descendo. Aleluia. Oh, Gente, Deus, quando eles Deus. vão descer, eu posso pedir a ajuda de vocês dois agora? Vamos. Oh, glórias. Ó, Carregar a maca? ó, Soltar a maca. a maca está descendo, tá? Vocês estão visualizando comigo? A maca está Aleluia. descendo, está descendo. Tá Amém. descendo. Amém. E Oh, agora, glória. essa maca vai parar na frente de Jesus. Vai Amém. parar no chão, né? No chão. Fala, É isso. Qual é Aleluia. a parte do corpo de Jesus onde a maca vai encostar? No chão. Qual que é a parte do corpo de Jesus? nos Os pés. pés. Aleluia. Mas é isso aí. Glória a Aleluia. Deus. Olha que revelação tremenda. Glória a Ó, Deus. eles estavam com um problema. Aleluia. Eles conseguiam resolver, aqueles 4 conseguiam resolver aquele problema, gente? Não. 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 Aleluia. E eles colocaram onde mesmo? O problema que eles não podiam resolver? Nos. Nos Os pés pés de de Jesus. Jesus. Aleluia. Então, Verdade. tem gente aqui ouvindo Aleluia. essa palavra que está com uma situação que está dizendo: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei Aleluia. como eu vou Aleluia. resolver, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei Verdade. que passo eu vou dar, mas o Espírito Santo está dizendo: coloca nos pés do Senhor, porque você não sabe como Glória a resolver. Deus. Santo, Porque santo. nas suas mãos não tem solução, mas nos pés do Senhor tem resposta, tem vitória, Verdade, tem Senhor. solução, Obrigado, tem Senhor. milagre. Nos pés do Aleluia. Senhor, essa situação Glória vai a se resolver. Deus. Ah, Deus fiel. Aleluia. Amém. Coloca o teu filho nos pés do Senhor. Glória a Coloca o Deus. teu relacionamento nos pés do Senhor. Coloca aquela empresa nos pés do Senhor. Coloca a tua Aleluia. saúde nos pés do Amém. Senhor. Coloca o teu futuro nos pés do Senhor. Coloca tudo Aleluia. nos pés do Senhor. Oh, glória. Jesus. Anda lá. Tu Santo, canta. É o Senhor. Aleluia. Aleluia. Coloca Aleluia. tudo nos pés do Deus. Senhor. Porque Glória Ele a vai Deus. dar solução. E Que agora, bênção. Maravilhoso. Ele vai Deus. dizer o seguinte, ó. Pega a tua maca, levanta ela, se levanta, Aleluia. pega a tua maca e vai para tua casa. Graça. Aleluia. Aleluia. Agora aquele homem vai se levantar, ele vai se levantar e agora ele vai carregar a maca. Gente, olha só, Aleluia. antes era ele quem carregava a maca ou era a maca quem carregava ele? A maca que carregava ele. É verdade. Agora Jesus vai dizer assim: eu vou inverter. Agora não é mais a maca que te carrega, agora é você que carrega ela. Oh, glória. Aleluia. Deus inverte. Deus é fiel demais. Porque Né? antes a maca era o símbolo da dor. Deus é fiel. E agora a maca vai ser o símbolo do testemunho da vitória. Aleluia. Amém. Eu creio, Senhor. Porque aquele que carrega tem maior autoridade. Aleluia. Verdade. Verdade. Então a maca tinha autoridade sobre ele, mas agora é ele que tem autoridade sobre a maca. Porque quando a gente passa por um processo, seja na saúde, seja na vida financeira, seja na família, seja no ministério, Deus nos dá autoridade sobre aquela situação. Aleluia. É assim mesmo. Deus nos dá Aleluia. unção, autoridade. Então tudo que você está passando hoje é Aleluia. para Deus te dar uma grande autoridade. Escuta o que eu Glória estou a falando. Deus. Você vai Aleluia. carregar aquilo que te carregava. Porque Oh, o símbolo da glória. tua dor, que era a maca, vai ser o teu troféu que você vai levantar.
Vai ser o Aleluia. símbolo do teu testemunho e vai ser o símbolo da tua vitória. Aleluia. Gente, Aleluia. Amém. ó, Glória a Deus. Amém. agora nós estamos com um problema aqui. Aleluia. Ó, Oh, Espírito Santo. nós estamos com um problema muito Fala, grande. Deus. Sabe por quê? Aleluia. Porque quando eles entraram, o pessoal deu passagem para eles pela porta, gente? Não. Não. Então agora, Aleluia. na hora de sair, eles vão ter que sair pelo telhado de novo. É isso? Glória a Deus. Não. Não. Agora eles vão sair pela porta. O Deus Aleluia. fiel, tá vendo? Gente, ó, Fiel. para e pensa um pouco comigo. Quando Deus abençoa uma pessoa, a Aleluia. bênção de Deus é tão poderosa que quando você está com a bênção, até quem quis te atrapalhar, quem tentou Oh, te glória. impedir, Verdade, Jesus. Verdade. quem disse que não ia dar certo, Asturiana lá. tem que, ó, abrir caminho. Oh, Deus Vai ter Aleluia. que sair da frente, porque agora um homem abençoado por Deus vai passar. Aleluia. É Ó, verdade, Senhor. o Tu és fiel, Pai. macumbeiro vai ter que sair da frente. Aí, Michele. O Aleluia. invejoso vai ter que sair da frente. Glória a A Deus. cartomante vai sair da frente. O Ilha da cativeiro Babá. vai sair da frente. Deus fiel. Deus está mandando dizer para alguém que a obra que Ele vai fazer na tua vida vai ser tão grande, mas tão grande, que quem estava no teu caminho te impedindo vai ter que sair tudo da tua frente. Oh, glória a Deus. Deus vai abrir o caminho para você. Ei, na garra Amém. asturiana, Vai abrir o caminho para você. Eu creio é assim mesmo, Pai. Tu és Vai fiel. abrir, Ele está abrindo agora o caminho na vida de pessoas. Obrigado, Senhor. Esse impedimento está saindo em nome de Jesus. Amém, amém. Eu tomo posse em nome de Eu Jesus. vejo Deus quebrando muita barreira nessa noite. Ai, que Aleluia. bênção, Eu aleluia. vejo Deus quebrando impedimento, coisa que estava na tua frente, te amarrando, te trancando, te prendendo, Aleluia, Jesus. está sendo quebrado em Oh, nome glória. Em nome de de Jesus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. A benção aí, ó, da Ó. live. Amém. Deus é fiel. Pastor William, o senhor me ajuda? Glória. Sim. Ó, eles entraram pelo telhado e saíram. Pela porta. Eles Glória a entraram Deus. tristes e saíram. Saíram felizes, Aleluia. dando glória, né? Ele entrou doente e saiu. Saíram curados. Ele entrou amaldiçoado e saiu. Saíram abençoados. Aleluia. Entrou Deus é fiel. humilhado e saiu. Exaltados. Aleluia. Tem gente que entrou Oh, nessa glória. live de um jeito. Toma Verdade. posse, né? Vai Verdade. de jeito completamente diferente. Porque Verdade, o que Jesus Senhor. está fazendo hoje na vida Aleluia. dessa pessoa é algo grande. Sabe Eu o que creio. eu vejo? Aleluia. Deus creio. visitando Jesus. casas agora. Deus visitando Glória a casas. Deus. Deus é fiel. Obrigado, Senhor. Que bênção. Eu vou liberar uma última palavra. Eu acho que o meu tempo já está até estourado, não está não? Não, não tá, não. Verdade. Não tá estourando, não. Aleluia. Então, ó, Não tá estourando. eu vou profetizar a última coisa agora. Última coisa. Não. Deixa Deus te usar. Amém. Deus está te usando tremendamente. Eu creio. Tá sim. Olha, aquele milagre aconteceu debaixo de um telhado. Telhado, é verdade, Senhor. Ok? Aleluia. Amém. Ok. Agora, lá em Cafarnaum, a Bíblia também diz que Jesus curou um outro paralítico. Vocês lembram? Que tinha um Amém. centurião que foi Verdade. até Jesus e disse: olha, eu tenho um servo, um criado, e ele está paralítico. Jesus Aleluia. disse assim: eu vou até a sua casa para curá-lo. Mas aquele homem disse assim: eu não sou digno que entres debaixo do meu Telhado. criado. Verdade. Mas se Aleluia. der apenas uma palavra, o meu criado sarará. Verdade. Então, Jesus liberou a palavra
E aquele criado foi curado debaixo do telhado do centurião. Amém. Aleluia. Então, Glória a esse Deus. milagre do paralítico de Marcos 2 aconteceu debaixo de um telhado. Verdade. E o outro milagre do outro paralítico, que era o servo do centurião, também aconteceu debaixo de um telhado. Aleluia. Em cima de mim, aqui onde eu estou, tem um telhado. Glória a Aleluia. Deus. Em cima daí onde vocês estão, também tem um telhado. Verdade, sim. Aleluia. As pessoas que estão Aleluia. participando dessa transmissão, em cima delas também tem um telhado. Sim. Amém. Sabe o que Deus Já está falando? recebi. Hoje, debaixo desse telhado, uma grande vitória, uma grande bênção está sendo liberada por Deus. Amém. Oh, Eu tomo glória. posse. Da glória. Glória a No Deus. telhado da sua casa, Santo é o Senhor. nenhuma maldição vai mais prevalecer. Amém. Aleluia. Hoje Amém. o mal está Creio. batendo em retirada daí da tua Amém. casa. Porque Aleluia. debaixo do teu telhado tem saúde. Arabá, Deus. Xúria. Debaixo do teu telhado tem livramento. Amém, Senhor. Debaixo do teu telhado tem vitória. Aleluia. Glória a Deus. Esse É assim milagre mesmo. do paralítico, gente, Jesus. aconteceu debaixo daquele mesmo telhado onde ele estava. Amém. É Só verdade. que quando o centurião foi interceder, Jesus mandou a bênção debaixo do telhado da onde ele não estava naquele momento. Verdade. Então tem pessoas aqui, nessa transmissão agora, que elas estão orando por alguém que talvez está em outro bairro, em outra cidade, outro estado, ou Aleluia. talvez até outro país. É. Mas Jesus está indo debaixo daquele telhado. Oh, Amém. e alabança. Aleluia. Eu creio. Daquela pessoa que agora você está com o seu pensamento ligado em Deus. Deus visita aquela pessoa. Abençoa aquela pessoa. Verdade, Eu Senhor. vejo Deus visitando pessoas. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui. Jesus. Deus está visitando pessoas de perto e pessoas de longe. Amém. Oh, glória, E essa- eu creio. A palavra que está sendo ministrada, que está sendo liberada agora, Amém, ela Senhor. está indo debaixo daquele telhado. E tem alguém Aleluia. sendo abençoado através desta palavra agora. Aleluia. Amém. Então Amém. você que está ouvindo essa ministração, que Oriana. está entendendo o que Deus está falando conosco, É verdade. entendendo essa palavra, que você Aleluia. seja abençoado agora. Aí, Que Fabiana, você seja recebe. abençoado agora. Que Aleluia. debaixo do teu telhado, grandes milagres de Deus sejam liberados. Amém. E também Amém. debaixo daqueles telhados, das vidas por quem você tem orado e tem intercedido. Os Amém. milagres de Deus também chegam agora. Amém. Amém. Que Jesus. Deus, Eu por creio. sua infinita bondade e graça, venha Aleluia. abençoar Aleluia. Glória a Jesus. cada uma das pessoas que estão Glória a Deus. participando dessa transmissão. Aleluia. Glória a Deus. Missionária querida, pastor, Amém. até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor e vai continuar te usando. Glória Pode a continuar, Deus. pode continuar. Estão pedindo. Glória a Deus. Deus é na sua vida. Amém. Pode continuar. Amém. Olha, durante a ministração dessa palavra, Aleluia. eu senti em meu espírito muito fortemente como que cadeias sendo quebradas. Amém. Verdade. Sabe, missionária? Eu via. As minhas quebraram. As minhas quebraram. Glória a Deus. Deus falou muito, eu Glória. via Falou o Senhor muito, falou visitando tudo. lares, situações assim de prisões antigas, sabe? Aleluia. Prisões antigas. Aleluia. O Senhor está visitando hoje esses lares. E o Senhor está Amém. quebrando. Eu Glória vejo a Deus. bênçãos entrando dentro de lares nessa noite. Aleluia. Eu Amém. vejo que nessa próxima semana, que inicia Glória. hoje, o Senhor vai surpreender muita gente. Vai Amém. ter surpresa de Deus. Vai ter resposta de Deus. Aleluia. E muitas Glória. pessoas vão se lembrar dessa palavra, porque o nome do Senhor será glorificado
E vai ter testemunho. Sabe por quê? Glória a Porque Deus. quando o Senhor Jesus curou aquele paralítico, ele disse o seguinte, ó, pega a tua maca, levanta e vai para a tua casa. Amém. Leva a bênção para a tua casa. E Amém. ele foi indo, Verdade. e quando ele chegou na casa dele, a bênção entrou junto com ele na casa dele. Aleluia, glória É a muito Deus. forte isso que eu estou sentindo. Eu Mas Deus está também. visitando casas, Deus está visitando lares, Deus está visitando Amém. famílias inteiras nessa noite. Verdade. Em Quem nome de está Jesus. nessa live está sentindo o poder de Deus. Amém. Quem não Amém. está também está sentindo. Tá. Quem Deus está visitou. assistindo de casa estão assistindo. Glória Verdade. a Deus. Eu fico muito feliz, muito honrado por essa oportunidade que Deus está me dando de estar aqui com vocês. E a nossa casa é sua casa, a nossa live é sua live. Muito Amém? obrigado. Muito obrigado. Sexta-feira eu conto com o senhor aqui para ouvir os testemunhos. Em Glória a nome de Jesus, nós vamos nos alegrar Sexta-feira, juntos. o mesmo horário. Amém? Amém. Então eu conto com o irmão aqui, em nome de Conte Jesus. E em breve nós marcaremos uma vigília. Vai ser Amém? Amém. uma honra para mim, um prazer. Ai, glórias a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Ai, que bênção, pastor, que bênção. Como Deus te usou tremendamente. Falou com nós. Falou grandemente. Falou com vocês aí Falou também, não é, irmãos? grandemente com Falou todos. sim. Aleluia. Vão receber chuvas de coraçãozinho. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Olha como Deus falou, como Deus te usou tremendamente. Eu Que creio. bênção. Que bênção. Olha, que essa unção de Deus continue na tua vida. Amém. Essa madrugada, hoje nós já agradecemos por poder te conhecer, viu? Ai, irmãos, ontem foi bênção, agora vocês imaginem Acredito o que é verdadeira. porque ele é homem de Deus. São poucos hoje em dia, né? Tem muita gente que quer ser, mas ele é. Amém. Amém? Ele é homem. Nós somos, para a glória de Amém. Deus. Deus, olha, que Deus continue te usando tremendamente. Quarta-feira a gente pode, sexta-feira a gente pode contar com o irmão? Pode. Ai, glória. Amém. Se quarta-feira o irmão que tiver, está super convidado. Amém? Muito obrigado, viu? É um prazer. Eu que agradeço. Então está convidado. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus te usou. Vocês não amaram? Vocês ouviram como Deus fala? Está todo mundo feliz. Tem gente ali na live que está de boca aberta. Amém? Pastor, Deus abençoe essa Senhor Jesus, viu? Deus abençoe. A paz. Continuaremos conversando. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Quando quiser ligar, o telefone já sabe a qualquer hora. E tem bênção aí para o senhor sabe o que tem. Eu Amém? creio. Gente, Deus uma abençoe. ótima noite. Deus continue abençoando Coisa vocês. linda Deus te usando. Amém. Nos mínimos detalhes. Deus Nos abençoe mínimos grandemente a detalhes. vida do pastor. E Amém, pastor. Falou muito comigo. Eu Eu respeito, creio. me importo com a palavra. Amém? Tenho Amém. certeza a outra parada é minha com casa. todos Amém. aqui da live, Estou contando testemunho. porque Deus é na vida do pastor. Amém. Deus é fiel. Amém. Muito Deus. Glória a Olha, Deus. Deus te usa. Não pare. Não Amém. pare. Porque Deus é contigo. Deus te usa tremendamente. Amém. Todos da live ficaram maravilhados. Amém? Amém. Na Prazer quarta-feira, imenso, o viu? Senhor vai ouvir o testemunho. Eu creio em nome de Jesus. Eu também creio. Deus é contigo, homem de Deus. Amém. Amém? Paz do Senhor. A A paz. paz, Não Deus tem abençoe palavras, grandemente. tá? Amém. Deus te abençoe e continue te usando. É homens de Deus assim Amém. que Deus precisa. Aleluia. Viu? Homem de Deus com compromisso que Deus quer na minha live. Amém. Não é, pastor? É verdade, Na nossa live. Falar Na vida do povo de Deus. Esse povo aqui, Falando do pastor, amor de estava Deus, tudo né? perdido, Verdade. tudo aquele com o coração triste, com o pastor, aquilo que nós conversamos ontem. Sim. E hoje eles estão todos maravilhados. Graças Amém? a Deus. Amém. Que prazer, que alegria. Meu coração está cheio de alegria. E o Deus meu também. Eu te conto Amém. o testemunho na quarta-feira, viu? Amém. Eu sei que para mim é aquela palavra. Amém. Amém. Eu falei com o William Amém, hoje. pai. Quarta-feira eu vou testemunhar, não foi, William? Falou. Falei para o William. Em nome de E aí Jesus. Deus usou para confirmar. Amém? Amém. Glória a Deus. Paz Pastor, do Senhor. Uma boa vai noite dar para paz, vocês. abençoe. a paz do Senhor Jesus, que Deus te Obrigado. abençoe. E tudo que o Senhor precisa, Harabasturiada, Deus está Aleluia. colocando nas suas mãos esta semana.
Amém? Amém. Não se preocupa, Amém. tá? Não se preocupe, que a agenda tá cheia. Beijo grande, fica na paz. Não esquece de nós, não, tá? De jeito nenhum. Amém. Tchau. Deus Paz, abençoe Deus grandemente. abençoe. Coisa linda de Deus. Palmas Glória a para Deus. Jesus e para Obrigado, ele. Jesus. Ah, que Amém. pena, Obrigado, que Senhor. pena, né? Obrigado. Fica na paz, que alegria. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Cadê agora, pastor? Amém. Olha o sorriso dele, vocês viram? Que Que lindo, bênção, que né? homem de Deus. Glória a Deus. Era para ser padre, Deus não deixou não, viu? Deus é Depois eu fiel. falo com ele. Glória a Deus. Que bênção, né? Eles Posso ver um amém? estão ouvindo que está sendo? Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Aí, como que eles vão responder, pastor? Eu falei Fazer assim, aqui embaixo. "Cê- Glória mas a eu Deus. estou falando, vocês estão me ouvindo, vocês não estão me ouvindo, eles não vão responder. Amém. Tá ouvindo? Glória a Deus. Eu creio que sim. Amém. Amém. Amém, tá ouvindo? Tá me ouvindo, Eliana? Irmãos, foi uma bênção. Deus falou muito com nós e eu tenho certeza que Ele falou com vocês também. Tenho certeza que vocês sentiram o poder de Deus, porque eu senti aqui, Sim. o pastor também Verdade. sentiu. Ele é usadíssimo por Deus. E ontem, conversando, Deus falou, leva ele, filha, convida ele, porque tem sintonia, nós conversamos muito ontem, aí eu falava com ele, ele me entendia, porque são poucos os que me entendem, às vezes nem meu marido me entende, ele cala para não discutir comigo, mas falamos de uma tal pessoa, eu falei, eu não gosto dela. Aí ele só falou para mim assim, é muito exaltada, né? Humilha as pessoas. Eu falei, isso é né? Então, que as pessoas de Deus, irmãos, combinam. Aleluia. Entendeu? As pessoas de Deus têm sintonia. As pessoas de... Olha que pregação linda que ele trouxe. Verdade. Falou com Como que ele falou com todos nós da live. Amém. Como ele falou. Se vocês parar e pensar, ele falou com todos nós. Nós temos promessa. Vocês vão viver milagres essa semana. Amém, Cris? Aqui que ela foi uma bênção. Foi Amém. sim. Aqui só vem Glória quem é a Deus. bênção. Quem não é bênção, vem muitos falar, eu quero participar. Deus fala, não, participar nada. Aí, mas quando é de Deus, eu tenho o maior prazer que venha. E ele veio lá da Zona Sul, né? Ele veio, Deus trouxe ele da Zona Sul, colocou aqui em Guarulhos para falar comigo, irmãos, falou tremendamente comigo, Deus usou ele tremendamente, ele verdadeiramente é uma bênção, amém? Então, fiquem na paz. A Karine falou, irmã, foi lindo, Deus abençoe a vida de vocês. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Até amanhã, Amanhã. em nome do Senhor Jesus, se Em nome de Deus Jesus. assim permitir, aqui estaremos. Em Amém? nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Fabiana, paz do Senhor Jesus. Você viu que benção, Fabiana? Vitória já é sua. Em nome de Jesus. Pai do Senhor Paulinho, Pai do Senhor Meninas, Glória Pai a do Senhor Deus. Dailene, Amém. Paz do Senhor, Cidinha, todos que estavam na live, a Sueli, a paz do Senhor Jesus. A Cris, que bênção. Você viu, Cris, como Deus falou contigo? Deus falou muito com a Michele também. Foi. E hoje, quando eu orei por ela, Deus falou até da obra de bruxaria na casa, e Deus já não deixa pegar, bem, porque Deus é fiel e é na vida de vocês. Deus Amém. seja louvado. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe Fica na a paz. todos. Comentam aí, viu? Faz os comentários.